E se eu te dissesse que muito antes da chegada dos europeus às Américas, já existia uma civilização extremamente avançada, capaz de construir cidades monumentais no meio da selva, dominar a matemática, a astronomia e criar um sistema próprio de escrita? Hoje, no Exploramente, vamos viajar no tempo para conhecer o Império Maia, uma das civilizações mais fascinantes da história. Os maias viveram na região da Mesoamérica, onde hoje estão o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Essa civilização começou a se formar por volta do ano 2000 a.C., mas atingiu seu auge entre 250 e 900 d.C., período conhecido como o período clássico maia. Diferente de outros impérios centralizados, como o romano ou o chinês, os maias não tinham um único imperador. Eles se organizavam em cidades-estados independentes, como Tikal, Palenque, Copán, Calakmul e Chichén Itzá, cada uma com seu próprio governante, suas alianças e seus conflitos. Uma das marcas mais impressionantes da civilização maia é a sua arquitetura monumental, especialmente as pirâmides. Mas atenção, as pirâmides maias não eram tumbas como as pirâmides do Egito. Elas funcionavam principalmente como templos religiosos e centros cerimoniais. Como elas eram construídas? As pirâmides eram feitas em degraus, representando a ligação entre o mundo humano, o mundo espiritual e o cosmos. No topo sempre havia um templo, onde aconteciam rituais, oferendas e cerimônias ligadas aos deuses. Muitas cidades eram planejadas de acordo com eventos astronômicos, como solstícios e equinócios. Um dos exemplos mais famosos é a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá. Durante os equinócios, a luz do sol cria a ilusão de uma serpente descendo a escadaria, um espetáculo que revela o profundo conhecimento astronômico dos maias. Nada ali era aleatório. Arquitetura, religião e ciência caminhavam juntas. Para os maias, o milho não era apenas alimento, ele era sagrado. Segundo Popol Vuh, livro sagrado maia, os deuses criaram os seres humanos a partir do milho. Ou seja, o povo maia acreditava literalmente que era feito de milho. Mas por que o milho era tão importante? Bom, ele era base da alimentação, com tortilhas, mingaus e bebidas fermentadas. Para eles, ele era um símbolo de vida, fertilidade e renovação, e também associado a divindades específicas, como o deus do milho. A agricultura do milho permitiu o crescimento das cidades e o florescimento da civilização maia. Sem ele, nada disso teria sido possível. Os maias também desenvolveram um sistema de escrita próprio, considerado o mais complexo do continente americano, antes da chegada dos europeus. Essa escrita era composta por glifos, que misturavam símbolos fonéticos e símbolos ideográficos. Eles registravam sua história em estelas de pedra, escadarias monumentais, cerâmicas e códices feitos de papel vegetal. Nesses registros, os maias falavam sobre guerras, genealogias reais, rituais, datas importantes e até observações astronômicas. Infelizmente, muitos desses textos foram destruídos durante a colonização espanhola. Ainda assim, o que sobreviveu revela um povo altamente intelectual e organizado. Os maias também eram mestres da astronomia. Eles criaram calendários extremamente precisos, como o Tzolk'in, o Raab e a famosa conta longa, usado para registrar longos períodos de tempo. Diferente do que muita gente acredita, os maias não previram o fim do mundo em 2012. Na verdade, aquilo marcava apenas o fim de um ciclo e o começo de outro. Para os maias, o tempo era cíclico, não linear. Muitas estruturas maias eram projetadas para marcar não só o Sol, mas também o ciclo de Vênus, que para os maias era um dos astros mais importantes. Eles acreditavam que Vênus influenciava guerras, plantios, rituais e até decisões políticas. Os governantes se apoiavam nesses alinhamentos para legitimar seu poder. Cada governante maia queria deixar sua marca, e uma forma comum de fazer isso era construindo uma nova pirâmide sobre a anterior. Por isso, muitas pirâmides têm camadas internas, como uma cebola histórica. Cada camada conta quem governava, qual deus era cultuado e quais eventos eram considerados sagrados. A vida cotidiana dos maias acontecia ao redor dos templos. As praças em frente às pirâmides eram centros de vida social.
Festas religiosas, mercados, cerimônias públicas, jogos de bola e até discursos de governantes. Tudo acontecia ali. O povo vivia nas áreas ao redor, em casas feitas de pedra ou madeira, enquanto a elite vivia próxima aos templos. Outra curiosidade muito interessante é que a matemática maia era extremamente avançada, com o uso do número zero, muito antes da sua popularização em outras partes do mundo. Isso permitiu calendários extremamente precisos e uma arquitetura baseada em cálculos complexos. Cada pirâmide é, ao mesmo tempo, templo, instrumento astronômico, símbolo político e marcador do tempo. Por volta do século IX, muitas cidades maias foram abandonadas. Mas atenção, isso não significa que os maias desapareceram. As principais hipóteses para o declínio incluem longos períodos de seca, guerras entre cidades-estados, esgotamento dos recursos naturais e crises políticas e sociais. Os povos maia continuam existindo até hoje, com milhões de descendentes preservando línguas, tradições e culturas. Até hoje, vários descendentes maias ainda vivem na Guatemala, no México e em Belize. Suas línguas, roupas, tradições e rituais continuam vivos. E suas pirâmides permanecem como um lembrete do poder dessa civilização que uniu arquitetura, matemática, religião, astronomia e agricultura, especialmente o milho, de um modo único no mundo. E se essa história te fez olhar para o passado com outros olhos, é exatamente isso que fazemos aqui no Exploramente. Neste canal, exploramos a história e a geografia por meio de fatos curiosos, impérios esquecidos, histórias não contadas e lugares incríveis que moldaram o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos episódios. Porque a verdadeira história não é apenas a que foi contada, mas também a que foi silenciada. Nos vemos no próximo episódio do Exploramente.